Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra é escudo, me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, meus queridos, paz, saúde e prosperidade para você. Estamos aqui para a nossa jornada da fé do dia, como também com as nossas pérolas de sabedoria, que são os nossos ensinamentos. Tenho dito que aqui o tempo é curtinho, mas a bênção é grande demais, então fique comigo até o final, porque no final eu quero orar por você e com você. Antes de entrar na palavra, eu quero convidar você e sua família para estar com a gente no próximo domingo, dia 20 de abril. Vamos ter às 9h30 da manhã e às 15 horas, um dia profético do sobrenatural de Deus, e você é o nosso convidado. Vai ser nesse endereço aqui, em Curitiba, Hotel Estação Express, Rua João Negrão 780, no centro de Curitiba. Mais informações no nosso Instagram, Agindo Deus Quem Impedirá, no Instagram. Venha com fé, porque vai ser o dia todo, 9h30 da manhã e também às 15 horas. Entrada franca para juntos celebrarmos a nossa vitória nesse domingo de Páscoa, tá certo? Muito bem, vamos então para a palavra. Estamos essa semana falando da importância de ouvirmos a voz de Deus, falando da presença de Deus, falando da unção do Espírito Santo. E hoje eu quero começar com Hebreus, capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amados, o tipo de coração determina a voz que Deus vai utilizar para falar com a gente. Não pode haver confusão entre os nossos pensamentos e a voz do Espírito Santo. O muro que separa os pensamentos humanos da vontade divina é a espada do Espírito, ou seja, a palavra de Deus, que aguça o discernimento, pois Deus nunca vai contra a sua própria palavra. Então, a dureza do coração também é um fator determinante para ouvir a voz de nosso Senhor. Há uma voz para um coração de pedra, né? De pedra, que vai precisar ali de um martelo, que a palavra de Deus é um martelo. Existe uma voz para o coração de carne, que vai precisar do fogo, né? Jeremias 23, 29 diz: porventura a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Então vemos também que existe o coração torto, impediu Simão, o mágico, de receber a unção de Deus. Está escrito aqui, Atos 8, 21. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E tem mais. Para ter um alto nível de unção, é preciso limpar e quebrantar o nosso coração. Salmos 24, verso 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Queridos, é muito importante esse assunto, porque a oração do homem toca o coração de Deus. A palavra de Deus toca o coração
do homem. Vou repetir, interessante isso aqui. A oração do homem toca o coração de Deus. A palavra de Deus toca o coração do homem. Muitos oram uma grande quantidade de tempo e nada acontece. Jejuam em grande intensidade e não conseguem evoluir em nada. Deus precisa mudar o coração de muitos que estão me ouvindo neste momento, antes de liberar o acesso ao sobrenatural. Veja esse texto aqui de 1 Samuel 10, do verso 5 em diante. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores, e flautas e harpas, e eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Mas antes de acontecer a liberação desta unção profética que nós estamos falando, Deus precisou o quê? Mudar o coração do rei Saul. 1 Samuel 10:9. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Então você vê aqui nessa parte interessante aqui, que fala justamente sobre a voz para cada coração. Então Deus transforma, Deus fala, nós falamos com Deus. É isso que eu estou ensinando você essa semana, essa conexão espiritual de ter a presença de Deus e também receber a unção, o poder de Deus na sua vida, ouvindo a voz de Deus e obedecendo. Então a gente fala também nesse momento da importância, por exemplo, de Arão e Miriam, que eram os irmãos de Moisés. Então Arão e Miriam pensaram que Moisés seria facilmente substituído, que o título de líder poderia ser rapidamente transferido, e entenderam de forma muito dura o segredo do ministério de Moisés: relacionamento íntimo com o Senhor. Moisés tinha um relacionamento íntimo com o Senhor. Então o que eu estou incentivando você que segue a Cristo, vai seguir a Cristo a partir de hoje? Intimidade, relacionamento com Deus. Por quê? O pleno conhecimento é de Deus, não apenas de princípios, frases de efeito e tradições. Jesus falava dos conhecedores de Bíblia que eram filhos do diabo, pois conheciam a palavra de Deus, mas não conheciam sobre o Deus que a Bíblia estava ensinando. E hoje em dia está cheio de gente assim também, não é diferente daquela época. Mas antes, olha que interessante, o livro de Números, capítulo 12, a partir do verso 6, sobre a questão aqui de Moisés e a intimidade que ele tinha com Deus. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Então você vê o nível de intimidade que tinha Moisés para com Deus. Então Arão e Miriam pensaram que ia ser fácil ali a mudança ali, de liderança. Não, Deus tinha um propósito especial ali com Moisés, e assim Deus cumpriu. E Colossenses capítulo 1, verso 10 diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então é muito importante
o que a gente está abordando aqui, justamente para você desenvolver uma intimidade com Deus. É isso mesmo, intimidade com Deus. Olha que interessante, quando Deus protege os seus amigos íntimos, e o chamado amigo de Deus é o mais belo título que Abraão recebeu. Olha que interessante. Isaías 41, verso 8. Porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendência de Abraão, meu amigo. Então Abraão foi chamado amigo de Deus. E por último aqui, vamos assim dizer, sejamos hoje, amigos deste Deus maravilhoso. Mas para isso é preciso ouvir isso aqui, João 15, verso 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha que condicional, olha que interessante isso aqui, essa condição, Vós, palavras de Jesus escritas em João 15, 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Agora, como Deus pode falar com você? Como Deus pode falar comigo, Existem algumas formas comuns através das quais Deus fala. Eu vou falar hoje mais uma aqui, ou talvez duas, e amanhã eu continuo algumas formas que Deus pode falar conosco. Primeira delas, sentimentos. Lucas capítulo 7, verso 13. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então Deus, Ele compartilha conosco o sentimento que está em seu coração. E é um sentimento íntimo e profundo, mais forte que nossas emoções naturais, sendo uma forma muito rápida e simples para o homem obedecer à vontade divina. Então, o Espírito Santo, minha gente, é uma pessoa que possui sensibilidade, humor, vontades. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estais selados para o dia da redenção. Então, quando Deus se comunica, Ele sempre envia um sentimento com aquela comunicação. O diabo, por exemplo, ele age da mesma forma. Quando o pai da mentira fala conosco, há um sentimento que dá a falsa sensação daquela mentira ser real. Um bom exemplo é o livro de Êxodo, no qual o povo que sai do Egito em direção à terra da promessa está movido e motivado por uma palavra de Deus. Ao espiar a terra da promessa, dominada por um povo incircunciso, ou seja, que não conhecia Deus, o povo passa então, sua grande maioria, a ser dominado por um terrível sentimento de derrota, medo de gigantes que supostamente habitavam naquela terra. Ao ouvir esta voz maligna, o povo então esmorece e é constrangido por Deus a retornar ao deserto. Então, não entraram na terra prometida por medo dos gigantes e apenas 40 anos depois retornaram e avançaram para a promessa, descobrindo que não haviam gigantes ali, era tudo uma mentira de Satanás. Então, meus amados, 300 anos depois, aparece o primeiro gigante, o Golias, que seria imediatamente morto por um garoto adolescente. Da mesma forma, Elias, inspirado pela voz divina, fez descer fogo do céu e matou centenas de profetas de Baal, mas quando ouviu a voz maligna através de Jezabel, se escondeu em uma profunda tristeza e depressão. Então, minha gente, a comunicação com o mundo espiritual afeta instantaneamente nossas emoções. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.